Fala você que está fazendo o Power Up Destroying Enemies, esse projeto nosso do intensivo focado em questões Enem. Seja bem-vindo ao nosso módulo de equilíbrio químico. Deixa eu vir para o cantinho da tela aqui só um segundo. Nesse módulo a gente vai falar sobre, acabamos de ter o módulo de estequiometria e cálculos químicos, né? Nesse módulo falaremos sobre cálculos de constante de equilíbrio, sobre pH e pOH, relacionando com a autoprotólise da água, que é conteúdo fundamental que cai em todas as provas do Enem. Depois a gente vai falar sobre deslocamento do equilíbrio, o princípio de Le Chatelier para isso, solução tampão, as aplicações no cotidiano, a equação de Henderson-Hasselbalch que relaciona, né, a formação e o pH das soluções tampões com as concentrações dos sais, dos ácidos e da base. Além, depois, vamos falar sobre os princípios de cinética química, que pode ser considerado como um conteúdo dentro do grande conteúdo de equilíbrio químico, que a gente vai falar sobre todos esses teminhas aqui, subtemas, quando a gente fala de cinética química, fatores que aceleram, velocidade média, velocidade instantânea, lei de velocidade e tudo mais. Beleza? Vamos começar então, vamos ao conteúdo. Vimos aqui? Beleza. Quando a gente fala de equilíbrio químico, o primeiro critério que é plenamente muito importante abordado é o que é a constante de equilíbrio, a constante K. Essa constante de equilíbrio K, ela vai ser, no fim das contas, a determinação do máximo possível que uma reação reversível pode ter de eficiência, de rendimento. Essencialmente, o equilíbrio químico é o tipo de conteúdo que é aplicável a reações reversíveis. Lembrem disso. Somente reações reversíveis que podem ter equilíbrios químicos. Somente as reações que são reversíveis. As reações reversíveis são aquelas que são geralmente representadas com uma dupla seta, mais ou menos assim, né? Tem um sentido direto. O sentido direto é quando os reagentes tornam-se produtos. Isso aqui é chamado de sentido direto. E tem também o sentido inverso, que é quando os produtos voltam a ser os reagentes, os produtos são reconstituídos a reagentes, beleza? Esse é o princípio. Em equilíbrio químico, uma das formas mais tradicionais desse conteúdo ser cobrado, ser exigido de vocês aí que vão estar fazendo a prova do Enem, é no forma gráfica. E aqui eu trago algumas expressões gráficas para a gente estar acompanhando. Vamos à primeira. Nessa primeira expressão gráfica aqui, nós temos então a velocidade da reação em função do tempo. Observem que quando a velocidade da reação direta, essa aqui, esse dVd é da velocidade da reação direta. A reação direta é aquela que reagente vira produto. E aqui temos VI, que é a velocidade da reação inversa. Na reação inversa é quando os produtos voltam a ser reagentes, tá? É da inversa. Muito bem, o equilíbrio químico ele pode ser determinado como sendo aquele momento em que as duas curvas da velocidade direta e da velocidade inversa se encontram. Porque quando essas duas curvas se encontram, a velocidade direta ela vai sempre diminuir. É porque são os reagentes que são convertidos a produtos e a concentração, né, a quantidade de reagentes ao longo de uma reação química diminui mesmo. Enquanto que no início de uma reação química, a concentração dos produtos aumenta e conforme aumenta a concentração de produtos, aumenta também a velocidade inversa daqueles produtos recém-formados. Quanto mais produtos, mais eles tendem a retornar a ser reagentes, ou seja, a velocidade inversa aumenta, enquanto que a velocidade direta ela diminui, ela decresce, beleza? Esse é o primeiro gráfico, é isso que mostra essa expressão e é a partir desse momento aqui que eu vou circular, ó, é quando o equilíbrio químico passa a existir em nossa reação química. Essa é a primeira expressão, o primeiro gráfico. Vamos ao segunda. Nessa segunda avaliação gráfica, nós temos aqui concentração molar. Aqui é a concentração em mol por litro, aqui em função do tempo. Observem que as curvas agora não precisam se encontrar. É muito comum que curvas de concentração em função de tempo, inclusive elas sejam completamente discrepantes e independentes. Aqui temos uma ilustração aqui da concentração dos reagentes, ó, diminuindo, a concentração dos produtos aumentando ao longo da reação. Nesse caso específico, temos uma reação em que um equilíbrio que é determinado quando as concentrações são invariáveis. Observe, a partir desse instante aqui, a equação já está em equilíbrio. Então, toda essa zona aqui, ó, já está em equilíbrio, está invariável, está
é uma região de constância, está constante. E nesse sentido, temos que a concentração de reagente é superior à concentração de produtos para esse equilíbrio ilustrado. Então, se a concentração de reagente é superior à concentração de produtos, e isso já está em equilíbrio, quer dizer que o sentido inverso da reação é que está sendo favorecido por essa expressão gráfica. Terceira e última expressão gráfica, temos uma reação em que o sentido direto é favorecido. Aqui a gente viu uma reação em que o sentido inverso está sendo favorecido. Agora nessa é o sentido direto que vai ser favorecido. Mesma expressão, concentração molar em função do tempo. Entretanto, a gente observa que formam-se muitos produtos e os reagentes decaem muito. Logo, o sentido direto de formação dos produtos é que foi favorecido nessa expressão gráfica aqui. Muito bem, mas como então a gente falou sobre o que é esse K, que é as reações, que é aplicável às reações reversíveis, a gente demonstrou aqui diversas formas gráficas, mas a constante K ela pode ser determinada algebricamente. E a constante K ela pode ser determinada da seguinte forma. A gente tem que pegar uma reação hipotética aqui, estou criando a reação hipotética Azinho, Bzinho, reversível, né? Czinho, C e D minúsculo D. Então tá, isso aqui é uma reação reversível, então ela tem uma constante K de equilíbrio. A expressão do equilíbrio para essa reação química é assim, ó. Constante de equilíbrio ela obedece sempre ao mesmo princípio. É concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. Esse é o formato geral das reações que possuem equilíbrio químico, é produtos dividido por reagentes. E nessa sistemática aqui de produtos sendo divididos por reagentes, a gente tem uma consideração importante também, que é que os coeficientes estequiométricos, deixa eu demonstrar aqui os coeficientes estequiométricos, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, ó, esses coeficientes estequiométricos eles viram os expoentes. A expressão vai ficar desse formato, ó, concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, dividido por concentração de A elevado a A minúsculo, Azinho, concentração de B elevado a Bzinho. Vai ficar assim, então, a expressão do meu equilíbrio. De onde saiu esses expoentes? Repetindo, os expoentes são os coeficientes do balanceamento, ok? Lembrando que a constante K de equilíbrio precisa necessariamente ser determinado em... A gente já sabe, né? O símbolo colchete significa mol por litro. A unidade precisa estar sendo expressa em mol por litro. Beleza. E como isso aí vai ser, então, calculado? Tem uma tabela aqui que resume uma reação reversível. Observe. Então, temos aqui uma tabela. Essa tabela aqui de cima, ela demonstra uma aplicação genérica, né, hipotética, que vai servir para qualquer reação, né, em que tem incógnitas aí N. Basicamente, o princípio é que aqui ó, no início de uma reação, aqui no momento inicial, só temos N, só tem reagente, não existem produtos. Depois, quando a reação vai funcionando, é que os produtos são formados, aí vai formar uma quantidade alfa N, e a quantidade dos produtos que são formados é estequiometricamente equivalente à quantidade de reagentes que são consumidos, que deixam de existir. Então aqui o que resta ao final da reação, lembrando que uma reação em equilíbrio não é que ela tem um final, ela tem um momento de constância, isso é teoricamente o final da reação. O que resta no cálculo do equilíbrio então vai ser a quantidade inicial, menos aquilo que foi consumido, e em relação aos produtos, o que resta para o equilíbrio químico é aquilo que foi formado, isso aqui que vai compor o equilíbrio dessa reação. Aqui uma aplicação um pouco mais real, agora usando valores, né, reais, deixa eu só sair da frente aqui, pronto. Então agora temos uma seguinte realidade, o pentacloreto de fósforo está virando tricloreto de fósforo, liberando cloro gasoso. No início da reação, só tínhamos reagente, né, na concentração de 4 vezes 10 elevado a menos 1 mol por litro. Foi consumido 3,2, 10 a menos 1 pentacloreto de fósforo, que é exatamente a mesma proporção, a mesma quantidade do que foi formado. É exatamente a mesma quantidade porque o balanceamento, né, a proporção estequiométrica dessa reação é 1 para 1 para 1. Então, se foi consumido 3,2, vai formar 3,2 de um lado, 3,2 do outro lado. A quantidade ou concentração
No equilíbrio, aqui vai ser o que tínhamos no início menos o que foi consumido em relação aos reagentes, ou seja, 4 menos 3,2 aqui. Né? 4, lembrando que está sempre elevado a 10 elevado a menos 1. 4 menos 3,2 restou 0,8. A concentração do que ficou aos produtos é aquilo que foi formado, que no início não tinha nada, só mesmo que foi formado. A expressão do equilíbrio aqui, ó, o Kc para essa reação é assim, ó, produto sobre reagente. Produto sobre reagente, aqui substituindo pelos valores das concentrações, a concentração do reagente, achamos a expressão do equilíbrio para essa reação. Lembrando que expressões de equilíbrio geralmente são expressas assim mesmo também, de forma adimensional, tá? E não tem problema nisso. Falamos então sobre os cálculos e as demonstrações das constantes de equilíbrio, aqui demos um exemplo. Vamos falar agora na segunda parte sobre os equilíbrios heterogêneos. Volto já.